O modo de vida, o clima e as oportunidades no Brasil atraem inúmeros estrangeiros que desembarcam no país todos os anos. No início, muitos deles estranham, mas logo encontram motivos de sobra para viver aqui. O cineasta uruguaio Carlos Del Pinha foi na contramão desses imigrantes, que levam um tempo até se acostumar ao estilo de vida daqui. Desde o primeiro momento que pisou em território brasileiro, ele se encantou pelo país. O sonho dele era morar no Brasil. O cineasta Carlos Del Pinha se apaixonou pelo país ainda criança, especialmente pelo Rio de Janeiro. Também se encantou pelo movimento vanguardista do cinema novo. O espírito aventureiro fez com que Del Pinha se mudasse do Uruguai para cá, isso há 40 anos. E ele garante, não teve a menor dificuldade de adaptação, a não ser pela língua. Minha preocupação sempre era me comunicar por problema da língua, não é? Porque existe uma diferença entre o espanhol e o português, principalmente falado. Mas eu entendia o português. Agora, por incrível que pareça, eu me dava muito bem com o negócio do idioma no Nordeste brasileiro. Los campesinos, eles me entendiam perfeitamente o que eu falava. E às vezes eu tinha dificuldade de me comunicar com a telefonista da Embratel. O clima amistoso dos brasileiros conquistou mesmo Del Pinha. A identificação com o país foi tão grande que às vezes ele até esquece ser um estrangeiro. É o Brasil. Principalmente Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo. Ali que passei minha grande formação intelectual, minha juventude, porque naquele momento que eu vivi, na época da plena ditadura militar, em Rio de Janeiro, o cinema era uma válvula de escape. Então a gente tinha uma coisa muito forte. Então eu me integrei perfeitamente, nunca senti saudade de nada. Aqui o cineasta formou uma família. A mulher e as filhas dele são brasileiras. Mesmo morando durante tanto tempo no Brasil, Del Pinha manteve o visto permanente. Não é nem visto, eu tenho carteira de identidade de estrangeiro que é permanente. Eu tenho todos os direitos como brasileiro, eu pago imposto, eu tenho empresa, eu trabalho, faço parte do processo cultural brasileiro desde que eu estou aqui e sou praticamente brasileiro de alma. Também foi por paixão que o confeiteiro Daniel Briand trocou a França pelo Brasil. Ele nunca tinha pensado em morar aqui até conhecer uma brasileira. De lá para cá se passaram 15 anos. Como na França, Daniel dava aulas de confeitaria, ele e a esposa decidiram abrir este café, um espaço típico francês em solo brasileiro. A ideia deu certo e hoje ele possui 25 funcionários que atendem a clientela durante todo o dia. O fato de francês e de trabalhar no ramo de culinária, que é famoso no mundo, hein? Então me ajudou bastante a ter uma visibilidade grande. Hein? Bom, aí depois tinha que mostrar minhas próprias capacidades. Hein? E pouco a pouco cresceu, foi ótimo. A minha história começa... Essa confeitaria aqui, café, foi muito bom. Feliz com a vida no Brasil, Daniel não teve muita dificuldade em se adaptar e diz que aproveitou para unir o que tem de melhor em cada cultura. O francês e o brasileiro é uma coisa que se completa. O lado muito rígido e profissional do francês que combina com a espontaneidade. Muito bom e muito positivo, muito feliz assim do Brasil. E foi essa alegria do Brasil que ajudou na chegada deste jornalista irlandês. Ele não dominava a língua portuguesa, mas contou com a boa vontade dos brasileiros para evoluir na fluência do idioma. A paixão pelo nosso estilo de vida também acelerou o aprendizado. Eu acho que qualquer que chega no Brasil vai gostar muito de tudo que ele descobrir. Samba, música diferente, também tem o futebol, que vocês são loucos para o futebol. A comida acho muito bom, acho particularmente saudável comparado a muitos outros países, né? Muito arroz e feijão, comida de Minas Gerais, então tudo isso é muito bom. Peter escreve sobre agricultura brasileira, acompanha os mercados das commodities e também vai a campo relatar o que os agricultores andam fazendo, principalmente nas culturas do café, soja e cana-de-açúcar. Como o Brasil é primeiro em café, primeiro em produção de cana-de-açúcar, primeiro também em laranja, segundo em soja, tem uma produção enorme aqui, no qual o mundo vai contar cada vez mais no futuro com uma população crescente.
as pessoas estão tomando decisões sobre como negociar estes contratos, porque o preço, a precificação destes contratos é baseado sobre o que acontece no Brasil. Se tiver um monte de café, isto faz cair o preço. Se tiver uma geada que derruba a produção de café, o preço pode explodir. Então, tem que sempre seguir no dia a dia o que está acontecendo fisicamente com a produção para as pessoas poderem negociar com justeza. O projeto de trabalho aqui no Brasil é de 5 anos. Ainda restam mais 3 pela frente. Enquanto isso, Peter prepara a bagagem de volta. Estou aprendendo o capoeira faz mais de um ano, então espero que vou ter algo para impressionar meus amigos lá na Irlanda. E até agora ainda faço muito gringo, mas está chegando aos poucos. Que mais vou lembrar sempre da paciência e da acolhedor do Brasil e do povo do Brasil, e tomar um exemplo disto quando receber estrangeiros no meu país. Os olhos puxados, o jeito calmo e a simpatia entregam logo de cara a origem deste agricultor. O pessoal fala que o japonês é mais assim, reservado, mas acho que é o estilo de cada colônia, né? Então, realmente os brasileiros são mais expansivos, são mais alegres, né? E tem mais jogo de cintura, as coisas, né? Então, os japoneses querem levar a coisa mais certinho, né? Shoji Saiki se adaptou fácil ao Brasil. Com os pais, ele chegou a São Paulo quando tinha apenas 1 ano de idade, em 1960. A vinda da família Saiki para o Brasil aconteceu porque os pais de Shoji acreditavam que o país era uma terra promissora. Na década de 80, Shoji se mudou para Brasília e começou a plantar morangos. Se para ele o processo de adaptação foi fácil, graças à pouca idade, para os pais dele o início foi bem mais complicado. A maior dificuldade foi com a língua e para poder assim trabalhar, acho que foi o aspecto mais difícil. Para este professor, o início também não foi fácil. Há 15 anos, quando chegou ao Brasil, foi surpreendido com a situação econômica do país. Passou por dificuldades financeiras até se estabilizar. Hoje, com a crise econômica que vive a Europa, tem a certeza que aqui é o lugar do presente e do futuro dele e da família. Voltei para a Itália depois de 12 anos, sem ter contato direto com a minha terra. E a impressão, justamente no final do 2008, era o início desta crise econômica que poi atropelou o mundo inteiro. E já dava na Itália a ideia de ver uma situação econômica que não era mais aquela que eu tinha deixado. As pessoas muito preocupadas, a pessoa sempre mais atenta a não gastar, a economizar, próprio porque sentiam este peso no bolso de uma economia que não tirava mais, falta de trabalho, falta de emprego. Sinceramente, não sei se voltaria para a Itália para trabalhar e para viver lá. Aqui eu achei um caminho, achei um meu trabalho, achei uma posição que me rende muito feliz e muito tranquilo. A prova disso é que ele se entregou de corpo e alma à nossa cultura. Casado com uma brasileira, deixou de achar estranho as visitas de última hora. Gosta da casa cheia em qualquer horário. Na Itália, você vai visitar uma pessoa, normalmente você marca, liga, olha, estou chegando, chego a este horário aqui, respeita os horários. Aqui nos primeiros dias, nos primeiros anos, eu ficava assustado, porque de repente chegava em casa minha 6, 7 pessoas sem avisar, e isso criava uma situação de embaraço, né? Mas hoje sou eu primeiro que, se não vê ninguém na minha casa, fico preocupado. O que acontece? No próximo bloco, você vai ver que o perfil dos estrangeiros que moram aqui no país está mudando. Hoje são os latino-americanos que mais migram para o Brasil. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie um e-mail para o repórter.justiça@stf.jus.br.